Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Mais essa oportunidade da qual Deus nos dá de estarmos na presença dEle. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre, né, queridos? Quantos já sentiram a presença de Deus aqui nessa noite, adoraram? Isso é bom, queridos. Vamos adorar, mas adorar com racionalidade. Todos os irmãos, todos os crentes que são espirituais, eles são racionalmente espiritual. Toda adoração tem que ter racionalidade. Para isso, agora que nós já fizemos a nossa parte, adoramos a Deus, o glorificamos, o bendizemos, já mandamos para o céu incensos aromáticos, que é a adoração do povo, a oração. Então, vamos ouvir o que Deus, segundo a sua misericórdia, tem para nós, pela sua palavra, né, queridos? Para tanto, gostaria de convidar toda a igreja, por gentileza, abram comigo as nossas Bíblias, aqueles que o trouxeram. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Primeiro, gostaria de convidar os irmãos a Mateus. Abram no Evangelho, segundo nos escreveu São Mateus, no capítulo 26, e o versículo 28. Depois, lá em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 9. Amém, queridos? Eu vou ler o primeiro versículo em Mateus, onde nos diz que capítulo 26, versículo 28, fala da seguinte maneira: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Amém, irmãos? Vou repetir a leitura. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Vai em Hebreus, por gentileza, Hebreus capítulo 9, o versículo 19. Amém, queridos? Nós vamos ler aqui alguns versículos. Vamos começar no versículo 19, que fala assim: Hebreus 9, verso 19. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Vou ler o último versículo, 22. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém, queridos? Amém. O que tem esse texto do escritor aos Hebreus a ver com o texto que nós lemos em Mateus, no capítulo 26? Simples. Se eu tivesse um tema para esta mensagem, segundo a graça de Deus, eu daria essa mensagem o título de Aliança no Sangue. Por que a aliança no sangue? Parece-me que eu posso ver aqui toda a expressão, todo o sentimento de Cristo Jesus, assim como ele participou da última Santa Ceia, que está registrada em Mateus, no capítulo 26, foi o primeiro versículo que nós lemos. Toda a emoção, ele, como homem, sentia já o peso da sua última oferta, do seu último sacrifício.
E ele, como Deus, estava extasiado, era sua paixão. E como todo apaixonado, ele estava repleto de emoções, sentimentos e sensações. Parece-me que eu posso ver e sentir historicamente o que Jesus sentiu como o escritor aos Hebreus no capítulo 9. Na verdade, a carta aos Hebreus, alguns teólogos consideram não como uma carta propriamente dita, mas é como se fosse um tratado teológico, exegético, judaico para os judeus que estavam na Judéia. Então, os judeus cristãos que estavam na Judéia. Na verdade, é mais um tratado. Alguns teólogos, alguns historiadores gostam e costumam dizer que a carta aos Hebreus, na verdade, acaba sendo o livro de Levítico explicado, com todas as suas normativas, todas as suas religiosidades, todos os seus paradigmas do livro de Levítico. Aqui em Hebreus vem de uma maneira clara, explicada, esmiuçada, teologicamente simplificada para nós, Igreja de Cristo. Assim é a carta aos Hebreus. Pois bem, esses versículos aos Hebreus que nós lemos, eles não somente vêm relatando historicamente o que Cristo ali estava para concretizar, realizar. Quando o escritor, que alguns já cometeram o erro de falar que era apóstolo Paulo, outros falam que não. Mas vamos deixar isso para depois. Vamos nos ater aqui aos fatos. Esses textos que nós estamos lendo, no versículo 19, onde fala que porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, e com água e lã púrpura e sopo aspergiu, tanto no mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Quero parar aqui, queridos, para que nós possamos entender as expressões da palavra de Cristo ali em Mateus, no capítulo 26, e toda a ânsia de todo o sentimento pela paixão da qual ele estava próximo a concretizar. E toda essa história de Hebreus capítulo 9, nós temos que parar aqui e refletir, voltar um pouquinho no passado. Nós temos que ver que aqui está falando de uma nova aliança. Cristo, ele está para concluir em Mateus capítulo 26, uma nova aliança. Então, nós temos que falar sobre a aliança que Deus fez ao homem. No decorrer da história, todos os teólogos e qualquer exegético bíblico, eles expressam, ensinam, e a Bíblia também deixa muito bem claro que houve 6 alianças na história. 6 alianças que Deus fez com os seres humanos. Não são tempos de dispensações. Tempos de dispensações é uma outra história. Tempo de dispensação significa de tempos dos quais Deus abriu na humanidade, para intervir na humanidade, para realizar o seu querer, a sua vontade, a sua obra, de tempos em tempos, trazendo uma revelação para aquele tempo que iria perdoar para os outros tempos até chegar a nós aqui. Quem está entendendo, dá glória a Jesus. Amém. Pois bem, nós não estamos falando de tempos de oportunidades, que são as dispensações. Vamos falar das alianças. Primeiro, nós temos a primeira aliança, que é chamada aliança etênica. Por que aliança etênica? Porque é a aliança que Deus fez com o homem ainda no jardim do Éden. Se você abrir a Bíblia, ainda em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 28 ao versículo 30, você vai ver ali uma aliança linda, da qual Deus fez com o homem. Assim que Deus acabou de criar o homem, assim que Deus já o instituiu no Éden, ainda no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, você vê Deus, ele testificando essa mesma aliança, só que em outras palavras. Essa aliança, do capítulo 2, do versículo 15 ao 17, você vê exatamente. Aí eu trago luz, com base bíblica,
Cuidei, eu já ouvi também muita coisa errada. Não somente eu já tive que parar e mudar muitos louvores da igreja. A gente, como pastor, tem esse peso, tem responsabilidade de ensinar mesmo. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia nos ensina de uma outra maneira. Já ouvi muitos e muitos pregadores dizer, afirmar, enfatizar que Deus ele criou o homem para o adorar, para o louvar. Não, a Bíblia não dá base. Se você for pegar no capítulo 2 de Gênesis, do versículo 15 ao 17, você vai ver que ainda não chovia sobre a terra. Aí Deus ele pegou o homem que havia criado e colocou para trabalhar na terra. Deus ele criou o homem para trabalhar. O homem ele é a coroa da sua criação. Se o homem ele adorar a Deus, Deus é Deus. Se o homem embrutecer e não quiser adorar a Deus, Deus continua sendo Deus. Deus não depende da minha adoração para ele ser Deus. Porque o meu Deus e o seu Deus, ele não se iguala àquela mentira, patifaria que foi criado na Grécia sobre os deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo dependiam da reza dos homens para se fortalecerem. O meu Deus e o seu Deus é um Deus forte, poderoso, só que ele não depende do homem adorar. Se o homem adorar, ele é Deus. Se não adorar, ele continua sendo Deus. Agora, se eu adorar, eu sou dependente dele. Se eu não adorar, vou piorar a minha dependência. Porque tudo que eu sou vem dele. Tudo que nós temos vem dele. E quanto mais você adora, mais ele derrama graça na sua vida. Porque ele é Deus. Ele criou os anjos na sua presença e eles adoram. Nós vamos ver isso ainda aqui em Hebreus. Oh, aleluia! Você está sentindo a presença de Deus? Está aqui no texto. Pois bem, nós estamos falando das alianças que Deus ele instituiu na história do homem. Essa é a primeira aliança, a aliança etérica. Depois nós temos a segunda aliança, que é a aliança adâmica. Você vai encontrar ali em Gênesis capítulo 13. Assim que o homem pecou, ele falhou, Deus ainda não deixou passar. Embora, segundo a teologia, se você for analisar de forma correta, Deus ele fez aliança com o homem, ele fez uma outra aliança com o homem, mas Deus ele também acabou fazendo uma aliança com a mulher, onde diz que a serpente iria ferir o calcanhar do filho da mulher, da semente da mulher, mas esse, por sua vez, iria esmagar a cabeça da serpente. Eu quero abrir aqui ao explicar rapidinho, mas eu não posso perder tempo e me ater nisso. O que quer dizer com isso? Pois bem, a serpente que simboliza Satanás, quando ouviu falar que Deus estava trabalhando na vida de homens, sexo masculino, segundo a soterologia, que é a doutrina da salvação, Satanás ele vem seguindo todos os homens que tinham chamada de Deus, todos os reis de Israel. O que é que Deus faz? O último rei de Israel, do qual Deus levantou, filho de Salomão, que vinha da linhagem direta de Davi, e se assentou ao trono. Eles pecaram tanto, falharam tanto, que Deus levanta o profeta Jeremias, por sua vez, e profetiza que dali, da linhagem direta de Davi, por Salomão, nunca mais se levantaria rei para se assentar no trono. Foi quando Satanás pensou que tinha destruído a semente da mulher, da qual a aliança foi feita aqui, em Gênesis capítulo 3. É aí que ele erra e falha fatalmente, porque Deus parou ali, em um dos filhos de Davi, por Salomão, mas teve outro, que gerou outras descendências, não se assentou no trono, mas também era semente de Davi. Eu não posso me ater com isso
irmão de Salomão, do qual ninguém nunca pensou. Esse estava foragido de Salomão, porque ele queria matar. Você encontra ali ainda em Crônicas explicando essa história. Daí, Deus veio suscitando sementes. E aonde vem? Ali em Mateus, quando fala sobre a genealogia, ele fala a genealogia que vem até Salomão. Quando entra Lucas ele trata por outro filho de Davi, onde entra a genealogia que vem parar em Maria. Maria é descendente direto de Davi. Por isso que se Jesus fosse somente filho de José, segundo a paternidade, não ia dar certo. Porque os descendentes de José estavam todos amaldiçoados segundo a cronologia bíblica. Deus ele interveio na história para manter a sua aliança. Ele entrou, desviou a história, enganou de novo Satanás. Ele nunca sabe como que Deus trabalha. Eu sei que aprofundo isso, mas um dia a gente para e explica biblicamente. Não falta texto bíblico para a gente explicar. Mas hoje nós estamos falando de aliança. Amém, queridos? Amém. Essa é a segunda aliança. A terceira aliança é a aliança noética. Gênesis capítulo 8. Depois Gênesis capítulo 9, você vai ver a aliança noética ali. Deus, ele assume a aliança noética. No capítulo 8, tanto no capítulo 9, especificamente capítulo 9, onde Deus fala para Noé: olha, eu nunca mais vou destruir a terra. Nunca mais vou destruir o homem que eu fiz do pó da terra através do dilúvio. Para provar isso, eis a minha aliança, o arco nos céus. Muitos pensam e chamam aquilo de arco-íris. Não, é apenas um arco no céu. Infelizmente, Satanás, que vem pegando todos os símbolos de Deus e deturpando, agora, me desculpe falar, se existe alguém aqui ou se não existe. Mas o que a Bíblia é, tem que ser dito, tem que ser pregado, porque ela é a verdade de Deus. Agora,
Eles são mais inteligentes que os héteros. Só se for o diabo, na sua cabeça, da maneira que você pensa. Foi Deus que criou hétero. E se Deus criou homem e mulher, não deu inteligência e capacidade, por que Deus fez aliança e colocou o homem hétero para dominar a terra? Domina quem tem capacidade de inteligência. Quer deturpar o que Deus fez? Vai deturpar os quintos exercícios de quinto, porque aqui não, você é inteligente, você é sábio, porque na sua vida tem temor de Deus, tem garra, quer saber? Ele é a sua mão, porque Deus vai dominar a pessoa, porque Ele é Deus. Rei da glória. Vamos lá, estamos falando de aliança. Agora nós estamos em Gênesis ainda, na aliança noética. Vamos entrar agora na aliança abrâmica. A aliança que Deus fez com Abraão. Primeiro, Deus fez com seu pai, chamado Terã. Deus falou primeiro com Terã. Terã não deu ouvido ao que Deus falou. Ele chegou num lugar, instituiu cidade, pode ser um homem rico, já de muitas posses, muitos bens, e aquele lugar que ele instituiu, ele deu o seu nome naquela cidade e ficou Terã. Como ele não ouviu e não quis fazer aliança com Deus, Deus não tem problema, Ele é o dono do tempo. O tempo passou, Deus esperou o pai de Abraão morrer, chamado Terã. Quando ele faleceu, partiu para outra dispensação. Deus agora ele volta para o seu filho, Abraão. Deus olha para Abraão. E antes de Deus fazer a aliança com esse homem, é bom que vocês saibam que Abraão, ele era, na verdade, um idólatra. Porque ele estava em Ur dos Caldeus. O seu pai e todas as pessoas ali ao redor adoravam a deusa Nissan. Também adoravam o seu Deus Marduk da Mesopotâmia. Deus olhou para Abraão, mas também sentiu nele que Abraão, ele seguia aquilo, mas não com o coração inteiro. Então Deus resolve se manifestar a Abraão e faz a aliança com ele. Deus o desafia falando: sai do meio da sua casa, do meio da sua parentela, ande comigo, eu te desafio, vai, e ainda depois que você sair, é que eu vou mostrar para você o lugar que eu quero, que você não vai ver, mas você vai chegar lá. Ei, imagine Deus falar para você: sai de onde você está, do seu conforto, do seu emprego, da sua vida acomodada, da sua vida gostosa que está, e eu vou te levar para um lugar aonde eu quero e vou te abençoar muito. Foi assim que Abraão fez. Abraão saiu e seguiu. Ele se comprometeu com a aliança que Deus o chamou para ter. Então foi a aliança abrâmica. Logo depois vem a aliança mosaica. Ali em Êxodo, no capítulo 20, nós temos a aliança que Deus fez com Moisés. Quando saíram do Egito, chegaram diante do Monte Sinai. Agora Deus ele se manifesta para Moisés, o qual há mais de 40 dias e 40 noites no monte, jejuando, se entregando a Deus. Deus revelou para Moisés maravilhas insondáveis. Então o decálogo ali agora, a lei de Moisés, é uma aliança com Moisés e para toda aquela geração. É isso que Deus estava falando. Pois bem, agora estamos na lei de Moisés. Para você ter uma ideia, a lei de Moisés, ela se divide, se subdivide em 213 mandamentos proibitivos e 365 mandamentos positivos. Tudo o que não se pode fazer e tudo aquilo que se pode fazer. A lei de Moisés também se divide em lei cerimonial. Tudo aquilo que o indivíduo faz
comportamento dos judeus e de toda a sociedade judaica com comportamentos morais, ética, respeito para com o próximo. Não falar mal do seu irmão só porque você acha que não vai com a cara dele. Para de ficar olhando de uma maneira torta só porque você não gosta do pecador. Isso também tem implícito na lei moral. Não fica falando mal de pastores, não reclame de A, não reclame de B. Isso está implícito na moralidade, um comportamento moral, limpado, reto, justo diante de Deus. Porque Deus, Ele ainda vem buscar os justos da terra. Justos são aqueles que cumprem todos esses requisitos dentro de uma sociedade, independente se essa sociedade está deturpada ou está reta na presença de Deus. Justos, independente se o tempo passa, se o tempo não passa. Ele tem um caráter elevado, porque ele sabe o que é que Deus quer, como Deus quer que ele ande, como Deus quer que ele fala, como Deus quer que ele se veste, que ela se veste, como Deus quer que ele se comporta. Quem é justo, além de Deus, o temor de Deus já vai ensinar como ele tem que ser. Quem é justo, a santidade está implícita nele. Quem é justo, ele não vai ficar aqui na igreja falando em mistério, para o pastor parar para ver que é mais santo que os outros. Não, isso é hipocrisia. Santidade para mostrar para os outros é hipocrisia, mas santidade, onde ninguém te vê, no teu quarto, de madrugada, aí é santidade para Deus. Aí é a moralidade limpada, caráter reto. É assim que Deus quer. Se você é assim, então você é justo. E se você é justo, ergue a mão do céu e glorifica o teu Deus. Oh, aleluia! Depois disso, nós entramos na aliança palestiniana. É uma aliança que Deus precisou fazer com o povo de Israel como um todo, antes deles entrarem na terra que Deus já havia prometido a Abraão. Agora, eu quero parar um pouco na história e voltar aqui, ainda em Hebreus. Lembra o capítulo 9 e os versículos que nós lemos? Observe um pouco o que ele fala. Vou voltar no versículo 20, e dizendo, é Moisés que está dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Lembra o capítulo 26 lá em Mateus, o qual nós lemos que agora ele que precisava entrar no mundo, porque esse testamento aqui é a aliança de Deus. São todas essas alianças que eu já vos declarei. A aliança pela lei, ela estava reta, correta, porque o arquiteto, quem concluiu, o juiz que a prescreveu para o povo, ele fez certo, é Deus. Mas aqueles que deveriam cumprir, não a cumpriram. A respeito disso, Paulo ele deixa bem claro em Romanos, no capítulo 7, capítulo 8, onde ele vem falando da luta do pecado do corpo. Paulo ele pensa, pode ser um filósofo, uma mente totalmente tremenda na presença de Deus. Ele tenta entender a lei de Deus. Ele fala, peraí, a lei, ela é justa e santa, mas eu sou carnal, vendido debaixo do pecado. Então, o pecado tomou ocasião pela lei, pastor Geraldo, e pela lei me enganou. Então eu pensei que a lei estava errada, mas não, ela não está errada, porque o mandamento é santo, justo e bom. Mas eu sou vendido pelo pecado. O que ele está dizendo?
tradição. Agora, precisava alguém para concluir toda essa aliança. Lembra de Hebreus? Vamos tentar ver como que ele entrou agora. Abra aí, Hebreus capítulo 1. Vamos ler um pouquinho. Porque aonde que nós lemos? Ali em Hebreus capítulo 9. O escritor está falando historicamente de tudo que aconteceu desde o tempo de Moisés. O Novo Testamento, a antiga aliança, a nova aliança. Para se concluir a nova aliança, o escritor ele toma base para explicar para os judeus que estavam ali em toda a Judéia e deixar bem claro para eles. Olha aqui em Hebreus capítulo 1, porque olhem para mim antes de nós começarmos a ler, queridos. Porque todos os judeus, eles tinham por base que o Cristo precisava ser como um profeta, que o Cristo, ele precisava ser maior do que os anjos, e até maior do que o maior profeta que existiu, como Moisés. E agora o escritor vem falando que para se cumprir a última aliança, a aliança perfeita, ele estava mostrando que o Cristo ele viria como e maior do que todos os profetas. Presta atenção, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo... Ele está falando, escuta, a quem está falando conosco agora, nesses últimos tempos, ele vem segundo os profetas e é maior do que eles. Vamos abaixo agora, olha o versículo 2, a quem constituiu como? Olha o versículo 4, feito tanto mais excelente que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Olha para mim, aqui ele está falando da eternidade, tendo feito, ele foi feito, ele foi criado. Lá em Colossenses, no capítulo 3, Paulo ele deixa muito bem claro que ele é o primogênito de toda a criação. Nele estava toda a plenitude de Deus que habitava dentro dele. Toda a criação estava dentro dele. Então ele existia lá no princípio da criação. Esse versículo 4 aqui é a mesma coisa que está falando lá em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 22 a seguir. Provérbios de Salomão, ele tem uma revelação de Cristo ainda lá na eternidade. E fala que no princípio, Jeová me possuía. Antes das suas obras mais antigas, ali estava eu. Antes de houver outeiros, montes, os maiores do mundo, eu já havia sendo criado tudo isso. Antes que houvesse as fontes carregadas de água, ali eu também estava. Eu era o seu aluno e o seu engenheiro e folgava nas suas delícias. Ele estava lá na eternidade com Deus. Olha o versículo 5 como diz: porque a qual os anjos disse, jamais tu és meu filho, hoje te gerei. Para aí, querido. O escritor, ele queria explicar para os judeus cristãos que acreditavam em anjos, que esse agora, que ia complementar e fechar toda a aliança de Deus, ele jamais poderia ser comparado aos anjos, porque anjo nenhum foi gerado. Para nós entendermos aqui, eu precisaria ir lá em Isaías, ainda no capítulo 9, no versículo 6 a seguir, que o profeta Isaías, ele tem essa revelação e fala das seguintes maneiras: olha, o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse nasceu, ele foi gerado. É o único que podia ser gerado. Agora, vamos ver aonde o menino nasceu. Olha o versículo 6, onde diz: quando outra vez introduz no mundo o seu primogênito. Glória a Deus.
introduzir como Ele, sendo Deus, entrou no mundo físico, é lindo, mas a gente ia levar outro tempo. Agora, deixe-me falar algo aqui. Por que Ele é o Cristo? Normalmente nós falamos e o chamamos de Jesus Cristo, e não paramos para entender e confundimos por falta de certos conhecimentos como Jesus Cristo, se fosse o nome composto. Não, é Jesus o Cristo, porque Ele é ungido. Então é Jesus o ungido, a última aliança. Lembra quando eu vim falando sobre as alianças? A Bíblia ensina que o judeu mais santo que surgiu na história, um rabino, ele cumpriu 208 de todos os mandamentos. Jesus, ele cumpriu 613. Por isso, quando ele foi pendurado na cruz do Calvário, ele gritou ao Pai e disse: Pai, está consumado. O que ele quis dizer? Eu completei o ciclo, eu cumpri toda a lei. Agora eu tenho autoridade de fazer remissão dos pecados da humanidade. Agora, o que ele está dizendo? Eu tenho todo o poder nos céus e na terra de comprar pelo meu sangue derramado na cruz, com todo o sacrifício no meu corpo, a comprar qualquer um dos meus filhos que aqui estão. Eu tenho autoridade de interceder. Não precisa mais de animal, de bezerro. Agora eu intercedo direto por você. Agora sou eu quem compra a tua briga. Agora sou eu diretamente que enxuga as tuas lágrimas. Agora sou eu diretamente quem se levanta do trono e vou interceder por você. Agora sou eu diretamente que vou derrubar aquele demônio que não quer sair da sua casa, que atribula de dia e de noite. Agora sou eu quem vai expulsar da sua casa o demônio que tenta tirar a vida dos seus filhos, tenta levar você para o adultério, para a fornicação. Agora sou eu que enfio minha espada dentro da sua casa. Agora sou eu quem olha para você e te chama de filho, de filha. Sou eu que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Agora sou eu que carrego você nos meus braços e te chamo de filho, porque tu és meu. Agora sou eu que estou com você, olho diretamente para você. Agora sou eu que levanto o pecador na unção do meu espírito para te dizer: ei, não tem problema, não tem doença, não tem morte. Aquele que não podia cumprir a aliança, eu vi, derramei o meu sangue, e o meu sangue é para te purificar, é para te redimir do pecado de todo o teu erro. Eu te comprei, eu não te deixo, eu cuido dos seus filhos, eu cuido da sua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Sem emocionalismo, irmão. Só dá um sinalzinho aqui. Você está sentindo a presença daquele que derramou sangue por você? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Ei, deixa eu só te falar aqui uma última coisa. A última aliança, como o homem nunca conseguiu cumprir todas as alianças
estado de ação de continuidade. O que isso tem a ver diretamente comigo e com você que está aqui? Mesmo muitas vezes você sendo infiel com Ele vai permanecer fiel com você, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. Mesmo muitas vezes você olhando na sua fraqueza, se remoendo, muitas vezes você entra nesse templo aqui, você está tão carregado da sua carnalidade, que não consegue nem olhar para o púlpito, com medo que Deus vai te matar. Deus não vai matar você. O que vai acabar te matando é o próprio pecado que você não abandona. Por isso que Ele derramou o sangue dele, para que você não venha morrer nessa miséria que está. Aí é uma folga. Para você que sentiu a presença de Deus e você que entendeu o que Deus falou com você, eu quero te fazer um apelo. Eu quero orar por você. Vem aqui rapidinho, vem. Deus está me mostrando aqui corações contritos. Você específico, Deus está me mostrando um coração pesaroso aqui. Está pesado, está angustiado. Deus está me mostrando aqui corações que está se perguntando o que eu vou fazer, que rumo que eu vou dar. E Deus está me mostrando aqui a coração dizendo: e agora? Falei aqui, falei ali. Será que Deus é meu amigo? Sim, Ele te ama. Graças a Deus te dou. atenção, irmãos. Lógico que a nossa caminhada com Cristo tem seus altos e baixos. Assim como o pastor Emerson disse antes, logo no início do culto,
que tem dia que é difícil vir até na igreja. Tem dia que a gente vem pela graça do Espírito, mas vem arrastando a carne velha para a igreja. Só que presta atenção, queridos. Existem pecados voluntários, erros, transgressão à lei de Deus. E existem pecados, erros, transgressão da lei inconsciente, até pela impulsividade humana. Às vezes a gente está dirigindo um festa e você fica, daqui a pouco você diz, peguei. É inconsciente, foi, explodiu. Por que eu estou falando isso? Irmãos, Deus mostra, existem corações pesarosos aqui essa noite. Existem corações aqui que parece que está difícil se perdoar, se aceitar. A obra da regeneração, irmãos, o Espírito de Deus que está em você, que está em mim, Ele nos dá graça, nos fortalece. Eu já vi muita gente por não ter paciência com Ele mesmo e sair da graça e abandonar tudo em vez de ter paciência. Vai devagar com você mesmo, vai aprendendo com certos erros que você tem, mas vai procurando melhorar a cada dia. Estão me entendendo? Diga amém. Amém. Vai com paciência. Mas a Bíblia ensina o que era antes na velha criatura, não faça mais não, porque agora nós somos nova. Nós somos nova o quê? Criatura. Porque torna-se uma luta da qual você vai perder. Olhe para mim. Você vai acabar entrando numa luta que você vai perder. Se nós, como seres humanos, não disciplinarmos o nosso comportamento dia a dia, se toda vontade ou desejo banal você se deixar levar, todas as vezes que você entrar na igreja, você vai começar a ter choque, vai começar a ter luta. É a carne lutando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque santidade é pureza. Tem que se apartar de certas coisas que você fazia antes. Se começar a misturar santidade com impureza, a impureza vai minando as suas forças. É óbvio que todos nós temos dois cães que brigam diuturnamente dentro de nós. Aquele que você alimentar mais é ele que vai vencer o outro. Se alimentar com muita impureza, você vai perder essa guerra. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Queridos, tem dia que a palavra é oba-oba, tem dia que é conscientização, e hoje é uma palavra de conscientização. Amém. Somos pastores, não somos pregadores de oba-oba não, temos responsabilidade. Se coloquem na presença de Deus, mas com seriedade, com santificação. Repita comigo: consagração. Consagração. O que é isso? Com o sagrado, andar com aquilo que é sagrado. É a palavra, coma ela, viva por ela. Ela é sagrada e tem poder na sua vida. Se aproxime na oração. Muitas vezes a gente não está aqui por um problema do outro, mas a gente está em oração, está na intercessão. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar, feche os olhos. Soberano Deus e eterno, te damos graças por mais uma vez o Senhor ter se manifestado nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, pela palavra da qual o Senhor tem falado conosco. Te agradecemos, Senhor, porque essa palavra é uma palavra de consciência, é uma palavra de ensinamento, é uma palavra da qual entra em nossos corações e vai gerar frutos, e frutos para a regeneração, para a santificação e para a consagração, porque Tu és um Deus santo.
pode dizer, eu tomo posse dessa palavra? Deus está preocupado com você. Então continue firme com Jesus. Porque o tempo está chegando em que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Nós não estaremos mais aqui, mas aqueles que estiverem firmes, fiéis, cobertos com o sangue de Jesus, estarão com o Senhor no céu. Guarde esta palavra em teu coração. Esconda ela em teu coração, para você não pecar contra o Senhor. Amém? Amém. Vamos encerrar, pastor Cláudio. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por este sangue. Te agradecemos, ó Deus, por esta aliança e por essa oportunidade de conserto na tua casa. A tua casa é lugar de oração, a tua casa é lugar de comunhão e, acima de tudo, a tua casa é lugar de salvação para a glória e honra do teu nome. Pai amado, eu também te peço que o teu povo tenha uma semana abençoada. Nesse dia que se inicia hoje, meu Pai, abençoe cada empresário, cada empreendedor, cada trabalhador, dá graça, dá sabedoria, dá unção, Senhor, para enfrentar essa semana que se inicia hoje. Pai amado, em nome de Jesus é o que eu te peço. Pai amado, eu também te peço, despede o teu povo em paz, debaixo da tua graça. Como eu sempre tenho clamado, guarda os veículos, ó Pai, nesse trânsito de Campinas, livra dos bêbados, livra dos fraudulentos, livra do ladrão, da bala perdida. Pai amado, que os teus anjos possam estar trabalhando ao nosso favor nesta noite, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, querido, querida, que o grande amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja agora e para sempre. E todos digamos amém. Um forte abraço para você. Boa semana.